Irmãos, abramos a nossa Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 8. E ouçamos a leitura do verso 25 a 28. Êxodo 8, 25 a 28. Chamou Faraó a Moisés e a Arão e disse-lhes: Ide e ofereceis sacrifícios ao vosso Deus nesta terra. Respondeu Moisés: Não convém que façamos assim, porque oferecemos ao Senhor nosso Deus sacrifícios abomináveis aos egípcios. Eis que se oferecermos tais sacrifícios perante os seus olhos, não nos apedrejarão eles? Temos de ir caminho de 3 dias no deserto, e ofereceremos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, como ele nos disser. Então disse Faraó: Deixar-vos-ei ir, para que ofereçais sacrifícios ao Senhor vosso Deus no deserto, somente que, saindo, não vades muito longe. Orai também por mim. No mesmo Êxodo, capítulo 10, versículos de 8 a 11. Então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó, e este lhes disse: Ide, servi ao Senhor vosso Deus. Porém, quais são os que hão de ir? Respondeu-lhe Moisés: Havemos de ir com os nossos jovens, com os nossos velhos, e com os filhos, e com as filhas, com os nossos rebanhos e com os nossos gados havemos de ir, porque temos de celebrar festa ao Senhor. Respondeu-lhe Faraó: Seja o Senhor convosco, caso eu vos deixe ir, e as crianças. Vede, pois, tendes conosco más intenções. Não há de ser assim. Ide somente vós os homens, e servi ao Senhor, pois isto é o que pedistes. E os expulsaram da presença de Faraó. Êxodo, no mesmo capítulo 10, versículos 24 a 26. Então Faraó chamou a Moisés e lhe disse: Ide, servi ao Senhor, fiquem somente os vossos rebanhos e o vosso gado. As vossas crianças irão também convosco. Respondeu Moisés: Também tu nos tens de dar em nossas mãos sacrifícios e holocaustos, que ofereçamos ao Senhor nosso Deus. E também os nossos rebanhos irão conosco, nenhuma unha ficará, porque havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus. E não sabemos com que havemos de servir ao Senhor, até que cheguemos lá. Ó Deus, a tua palavra está lida diante dos nossos ouvidos, mas que também esteja lida diante dos nossos corações, para que a absorvemos e possamos, de maneira conduzida pelo teu Espírito, praticá-la e vivê-la. Ajuda-nos a tirar as lições
que possam edificar o teu povo nesta noite, nesta jornada, quando saímos do Egito, quando rejeitamos os valores humanos para nos consagrar a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, no texto lido podemos ver claramente como Moisés lutou com Faraó para que existisse o êxodo, para que Faraó deixasse o povo ir. Foi uma luta muito grande. Moisés várias vezes esteve na presença de Faraó. Em alguns momentos, de maneira pacífica. Em outros, de maneira atritante. E o que se salienta nos textos lidos é a resistência de Faraó. A dureza do seu coração para que Israel fosse liberto. Vemos pela narrativa bíblica como Israel, escravizado no Egito, teve dificuldades pelo coração duro de Faraó de sair de um estado de escravidão para aquele estado de liberdade que Deus estava providenciando e tinha prometido a Abraão. Faraó quis impor a Moisés algumas condições e obstáculos para que o povo não fosse totalmente libertado e ele não perdesse de uma hora para outra uma grande multidão de escravos. Mas, enfim, em certo momento, já quase convencido, Faraó tenta negociar com Moisés. Tenta alguns acordos com Moisés. E traz uma série de argumentos e obstáculos para desviar Moisés do que Deus já determinara. Mas finalmente, Faraó responde a Moisés dizendo, é o versículo 25, ide, vocês podem ir, ofereceis sacrifícios a vosso Deus nesta terra. Podem ir e ofereçam sacrifícios ao vosso Deus, mas nesta terra. É como se dissesse, querem servir a Deus, o Deus de vocês, então sirvam aqui mesmo. Essa sugestão, meus irmãos, quando o homem está escravizado pelo pecado, e no Egito, que simboliza o mundo, essa sugestão de Faraó é a mesma sugestão de Satanás. Vocês podem ir, mas fiquem aqui. A sugestão dele é ir sem ir. Às vezes, meus irmãos, é difícil o cristão entender que ele não é desta terra, que não vive para o mundo, e que o mundo não é a sua habitação permanente. E que, como a Bíblia diz, o que é amigo do mundo se torna
inimigo de Deus. É com esta sugestão que se revela a primeira insinuação de Satanás, quando há uma predisposição para a aceitação de Cristo, através do conhecimento do Evangelho. Ele sabe que é legítima a necessidade da alma de servir a Deus, de ver em Cristo o seu único Redentor. Até pode estimular a isto, mas nesta terra, você não precisa sair de onde está. Não precisa mudar nada em sua vida, basta alguma adaptação. Meus irmãos, é a tentação para a satisfação do desejo de servir a Deus sem renunciar ao mundo, sem abandonar o pecado, sem assumir compromissos definidos com Deus. E eu fico a pensar, no mundo evangélico de hoje, quantos fazem parte do Evangelho e se professam crentes em Cristo, e podem até oferecer sacrifícios a Deus, mas nesta terra não abandonam o mundo, não abandonam os valores do mundo. E nós temos uma série de pseudos crentes acomodados com uma vida profana, secular, embora dizendo que ama a Cristo e que é servo de Cristo, saem sem saírem do Egito. A essa insinuação, Moisés responde: não, Faraó, não convém que assim façamos. Temos de ir a caminho de 3 dias ao deserto, e lá, separado do Egito, ofereceremos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, como Ele nos disser. Aqui, meus irmãos, nós aprendemos uma grande lição sobre culto. Aqui temos 2 características do culto cristão. A primeira, santidade, ou separação. A segunda é como o Senhor disser. Temos de ir, temos de sair, temos de nos separar da influência do Egito para oferecer sacrifício ao Senhor. Isto é santificação. Isto é separação. E a segunda é como o Senhor disser. O culto cristão, meus irmãos, não é fruto da criatividade humana, nem é resultado de tradições culturais. Moisés disse a Faraó: é como ele nos disser. Não pode haver secularização no culto. Não pode haver interferências humanistas. Não pode haver aquilo que me enche o coração e o gosto através daquilo que eu quero ouvir e através da música que eu vou cantar. O culto é seletivo. É Deus que determina o culto. Temos de descobri-lo na palavra de Deus. Ele não fica aberto
as emoções de uma cultura, de um período da vida, de um momento filosófico que esteja invadindo as cabeças e os corações da sociedade. Moisés diz, é como ele nos disser. O sacrifício tem uma rota. O sacrifício tem uma regulamentação. O sacrifício tem uma voz de comando. E esta voz é de Deus. Nós apenas ouviremos. Moisés é firme. E diz, não, Faraó, temos de ir caminho de 3 dias ao deserto e ofereceremos sacrifícios ao Senhor, nosso Deus, como Ele nos disser. Mas vem a outra sugestão nas palavras de Faraó, que são também sugestões de Satanás. E é uma sugestão muito matreira, muito enganosa. Vemos isto no verso 28. Diz Faraó, deixar-vos-ei ir, para que ofereçais sacrifício ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente que, saindo, não vades muito longe. É interessante, meus irmãos, a insistência de Faraó. E a sua ganância totalitária para segurar o povo. E ele vem com palavras inteligentes. É como se dissesse, tudo bem, vocês podem ir, mas não para muito longe. Fique por aqui mesmo. E sem dúvida, irmãos, isto acontece com aqueles que atendem até a aspiração da sua alma de receberem o chamado e de maneira quase completa aceitam. No entanto, ingenuamente permanecem no raio de ação do tentador. Persistem em continuar nas fronteiras do campo adversário, tornando-se vulneráveis aos seus ataques, à sua influência, e assim facilmente poderão ser reconquistados. E o amor às coisas terrenas, o amor às riquezas, como na parábola de Cristo, aquela terra que caiu, aquela semente que caiu em pedregulhos. A semente é sufocada e não produz fruto. Contudo, temos de ir. E temos de ir para o deserto. Caminho de 3 dias. Para oferecer sacrifícios ao nosso Deus. E da maneira como Ele nos disser. E isto bem distante do Egito. Não muito perto, como Faraó queria. É o motivo de se desfalecer da fé. Quantos começam bem, entusiasmado, mas quando chega o tempo de dar frutos, o fruto não vem. E Cristo diz que as riquezas e o fascínio do mundo reconquista
e a semente não produz fruto. Mas Faraó não desiste. Ele não quer soltar aqueles escravos de maneira fácil. Ele quer detê-los. E ele quer argumentar mais uma vez com Moisés. Mas Moisés é lúcido e sabe o que recebeu de Deus para aquele grande povo. E vemos ainda Faraó dizendo, tudo bem, mas não há de ser assim. Ide somente vós, os homens, e servi ao Senhor, pois isto é o que pedistes. Veja ainda a resistência de Faraó para o povo não ir. Os homens não permaneceriam longe sem as suas mulheres, sem as suas crianças. E ele sabe disso. E o fato de só irem os homens, certamente voltariam em algum tempo. Esses laços familiares trariam esses homens de volta ao Egito. E Satanás sabe muito bem disto. Ele é solerte. E como usa este expediente para extinguir a chama da fé, para esfriar o ânimo de servir ao Senhor. O esposo que não é crente é usado para obstacular a comunhão da esposa com o Senhor. A esposa que não é crente faz a mesma coisa com o seu esposo. E o crente sofre e se limita na sua vida espiritual, muitas vezes para não desagradar a esposa. Os problemas nos lares, os atritos entre crente e incrédulo, são como a reprodução da mesma sugestão enganosa do rei egípcio. Mas, meus irmãos, graças a Deus, Moisés é firme. É decidido. E conhece a vontade do Senhor. E fala maravilhosamente a Faraó. Não, Faraó, havemos de ir com todos, com toda a família. Mais tarde, Josué haveria de dizer, a igreja lembra, vamos dizer mais harmonizado e forte, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não, Faraó, vamos todos, toda a família, havemos de ir com os nossos jovens e com os nossos velhos, com os filhos e com as filhas. Isto é, havemos de ir com todos, com toda a família. Como é bom, meus irmãos, a família toda na igreja. Como se revela um testemunho de fé. A igreja vivendo no presente, pelo papai e pela mamãe. A igreja fortalecida para viver no futuro, pelos filhos, pelos netos.
como é gratificante toda a família saindo do Egito. Não ficará ninguém. Crianças, velhos, jovens, filhos, filhas, todos haverão de partir. Mas voltemos ao texto, e por incrível que pareça, Faraó ainda não se satisfaz, e acalenta no peito ainda uma esperança para que todo Israel, com tudo que tem, saia do Egito. Versículo 24. Então Faraó chamou a Moisés e lhe disse: Ide, servi ao Senhor, fiquem somente os vossos rebanhos e o vosso gado. Notem o conselho de Faraó. Vocês podem ir. Homens, mulheres, crianças, filhos, filhas, jovens, todos podem ir. Mas fiquem somente os vossos rebanhos e o vosso gado. Faraó já está quase desesperado pela persistência de Moisés. Contudo, essa persistência já não é de Moisés, mas era do próprio Deus. E desconcertado faz este pronunciamento: vão embora. Podem ir a caminho de 3 dias ao deserto para oferecer sacrifício ao Senhor vosso Deus, como ele vos disser. Levai os vossos velhos, levai os vossos homens e mulheres, vossos filhos e filhas, e também as crianças. No entanto, fiquem somente os vossos rebanhos e o vosso gado. Isto é, vocês podem ir, mas os vossos bens ficarão. Meus irmãos, já houve quem dissesse, eu acredito que há sentido, que a última coisa que se converte no crente é o bolso. E é isso que acontece com alguns que aparentemente maduros na fé, saíram do Egito, percorreram 3 dias em direção ao deserto, até participaram dos sacrifícios ao Senhor, mas o seu gado, os seus rebanhos, continuam no Egito sob o poder de Faraó. Não sei, meus irmãos, mas sei que esta é a última palavra de Faraó. E é também a última sugestão do tentador. Há pessoas na igreja, maduros, até líderes, que ainda não entenderam a contribuição dizimal. Há pessoas até de certa liderança que a mão é encolhida e ainda não descobriram a grandeza da compreensão de que eles são de Deus e os seus bens
são de Deus. É como se alguém chegasse e dissesse, ou a bolsa ou a vida. E a pobre da vítima dissesse, leve a vida porque eu preciso da bolsa. Entregam-se a Deus, mas ainda não compreendeu que Deus o fez mordomo dos bens de Deus, que coloca nas suas mãos, para que ele possa servir, para que ele possa contribuir, para que ele possa ajudar os outros, e fazendo isto, junte tesouros nos céus, onde o ladrão não rouba, onde a ferrugem não consome. Podem ir, mulheres, crianças, velhos, homens, mas o vosso gado e os vossos rebanhos fiquem aqui. Mas Moisés é firme. E Moisés luta até a última instância em nome de Deus com Faraó. E diz Moisés, e também os nossos rebanhos irão conosco, nem uma unha ficará, porque deles havemos de tomar para servir ao Senhor, nosso Deus. Eles serão a matéria também da nossa adoração, do nosso sacrifício. Meus irmãos, temos de ter muita sensibilidade espiritual para não sermos levados pelo conselho de Faraó, que é do tentador. Este expediente atinge a muitos e faz com que a nossa fé desfaleça. Esfria o nosso ânimo quando se fala em dinheiro. No nosso serviço ao Senhor, temos de expressar todo o nosso ser, tudo que temos e tudo que somos. O crente, servo de Cristo, tem de comparecer diante de Deus também com os seus bens, com o seu tempo, com o seu coração, com o seu caráter, oferecendo a plenitude do seu ser, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ele tem de ir, tem de sair, deixar para trás, romper relações com o mundo. Ele tem de se afastar, caminho de 3 dias ao deserto, ficar longe da influência mundana, santificar-se. É preciso se apresentar diante de Deus como família cristã e orar para que todos no seio familiar sejam salvos. Colocar diante de Deus os nossos bens no exercício fiel de nossa mordomia, sabendo que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Meus irmãos, todo o Israel, com gritos de alegria, saiu do Egito. Faraó viu o povo ir, e embora o tenha perseguido com o seu exército, foi fragorosamente derrotado. Agora você,
atenda ao chamado de Deus de maneira completa. Seja um crente de vida inteira para Deus. Não se deixe seduzir por Satanás, o inimigo de Deus e das nossas almas. Nem fique de amores com o Egito escravizador, que é o mundo de pecados e misérias. Mas esteja diante de Deus, você, os seus e todos os seus bens, para que a sua vida seja feliz aqui, vitoriosa, mas sobretudo na eternidade, na companhia do Senhor Jesus. Amém.